Olá, então, cá estamos para mais um episódio e hoje está comigo uma mulher que consegue fazer algo aparentemente impossível: tornar o juridiquês não só compreensível, mas também um bocadinho viciante de seguir. A Ana Mendes Lopes é advogada de negócios digitais, uma verdadeira descodificadora de entrelinhas legais do mundo online e uma criadora de conteúdos que não tem medo de dizer as verdades que muitos empreendedores preferem ignorar. E há uma coisa que não lhe falta: a boa disposição. Ana, bem-vinda ao E Agora. Não me quiseste enviar uma apresentação tua, achas que me safei? Sim, acho que sim, gostei, ainda bem que me encaram com ou seja, é a primeira vez que me dizem que eu faço as coisas com boa disposição. Já me disseram que eu tenho dinâmica e carisma na forma como faço as coisas, mas é bom saber que o público sente que eu as faço com boa disposição. Claro que sim, eu Obrigada. pelo menos é uma das coisas que dá logo para perceber é a tua boa disposição. Então, és a advogada de negócios digitais hoje, não é? Quem é que eras tu antes disto tudo acontecer, antes de ir para o online? Já vamos falar um bocadinho sobre isto, mas quem é que eras tu e como é que chegaste ao dia de hoje? Então, eu acho que eu era eu, com outra idade, outra experiência, outras coisas na vida, mas não ou seja, não consigo fazer aquele raciocínio de esta era a Ana do passado, esta é a Ana do futuro, era do passado insegura, não é nada disso, ou seja, isso aqui não existe, falamos com realidade. Eu acho que sou a mesma pessoa, eu sou uma pessoa muito fiel a mim mesma, portanto, claro que naturalmente mudou algumas coisas na minha percepção, na minha vida, a experiência e a maturidade nos levam até escolher um caminho ou outro, mas acho que a Ana do passado é a Ana de hoje. Claro, com algumas diferenças no caminho. Olha, mas abreviando, eu estudei Direito, eu quando fiz o ensino secundário fui para Ciências e Tecnologias, porque eu não sabia muito bem o que queria, sendo que eu era boa em matemática, mas também era boa na parte das ciências sociais, então, estava ali um bocadinho dividida. E aquilo que o meu pai queria mesmo que eu fosse era engenheira civil e a minha mãe médica, portanto, eu estava Os ali um nossos bocadinho pais nunca querem que querem sempre coisas diferentes. Tu querias ser exato, advogada e eles não exato. queriam. Não. Mas também, ou seja, eu não tinha nenhuma referência na minha família ou assim na minha vida mais próxima que fosse assim um advogado que me fizesse muito querer ser advogada, mas ao mesmo tempo pensava assim: "Mas o que é que fazem os advogados? Como é que sabem as leis todas de cor?" Claro, depois a experiência diz-me: "Não, os advogados não sabem as leis de cor, não tenho hipótese, está bem, sabem a consultá-las e interpretá-las." Exato. E então eu acabei por fazer o secundário e lembro-me que no meu 12º ano, apesar de eu ser boa aluna, eu detestava química, detestava, confesso, eu odiava ir para o laboratório, detestava tudo o que tinha a ver com química. E eu tinha um professor que me dizia assim: "Ana, odeias estar aqui no laboratório, não é?" E eu dizia-lhe: "É." E então eu no 12º ano, para tentar fugir à disciplina opcional de química, tentei arranjar alguma coisa diferente, então, eu e algum grupo de colegas fomos para a disciplina que era Geografia C, que é uma disciplina de cultura geral. Ok. E o meu professor de Geografia C estava a tirar o curso de Direito, ele passou o ano inteiro a dizer: "Ana, tu vais para Direito, tu vais para Direito, tu vais para Direito", e eu pensei assim: "Ok, Calhar eu vou. Direito". E lembro-me perfeitamente de um dia ao jantar ter dito aos meus pais: "Olha, eu vou para Direito", e o meu pai até fez assim, diz: "O que é que tu estás a fazer?" Porque na altura em que eu escolhi o curso de Direito foi um bocado uma altura em que se falava muito que o mercado da advocacia estava saturado e que havia demasiados advogados, mas ainda assim eu decidi ir. Acabei por tirar o curso de Direito, gostei mu foi um curso onde eu fui muito feliz, nunca pensei em voltar atrás, nunca pensei: "Ah, eu devia ter ido para a engenharia civil", não, de todo, nunca Uhum. pensei assim. Adorei o curso, depois do curso já estava um bocadinho farta da velha educação da escola de Coimbra e então decidi vir tirar o mestrado em Lisboa e tirei mestrado em Direito e Economia e adorei. Quando acabei o mestrado, lembro-me que recebi um e-mail, de lá da feira de empregos da faculdade, que eles em Lisboa tinham isto muito bem, a Aham. oportunidade de dizer que o Banco Popular tinha aberto uma vaga de contratação para o departamento de jurídico. E eu pensei: "Olha, por que não, uma experiência gira, vou para um banco." Entrei no estágio do banco e adorei. Esse acho que foi o grande gatilho para o resto, ou pelo menos até aqui dos meus anos de trabalho, porque eu estava numa equipa muito boa, dava-me muita responsabilidade, permitiram-me ser muito livre no meu trabalho e aprender muito, e deram-me muita confiança para eu ser o que sou, ou seja, para eu ser a profissional que me apresentei e não duvidar de mim e das minhas capacidades. Acabou-se o estágio no banco, com muita pena minha, porque eu adorei. Eu sou uma pessoa que não sou nada emotiva, não sou nada uma pessoa de choro fácil, e no meu último dia de trabalho no banco eu chorei o dia todo. Eu estava mesmo com muita pena de deixar aquela De equipa. acabar.
Sim, porque foi um ano completo de trabalho, ou seja, eu lembro-me que eu acabei o mestrado, tive uma semana de férias, comecei a trabalhar e tive todos os dias da minha vida ali, exceto os fins de semana, porque nem sequer tínhamos direito a férias, que era um contrato de estágio, pronto. E realmente foi uma equipa muito boa e à qual eu me afeiçoei. Depois disso transitei para uma sociedade de advogados, porque eu no banco percebi uma coisa, eu não queria ser advogada, mas eu percebi que, o reconhecimento que estava ao trabalho de uma jurista versus uma advogada era completamente diferente. Eu tive o exemplo lá no departamento, nós tínhamos uma pessoa que tratava de processos e ela era muito boa, ou seja, ela fazia muito bem o trabalho de uma advogada, só que não podia assinar, e ela era muito competente, mas como ela não era advogada, meio que os colegas dos outros departamentos olhavam assim do lado do estilo: "Ah, é uma advogada de categoria inferior". Então eu pensei: "Ok, vou tirar a ordem, é muito esforço", porque enfim, isto pode-me dar algumas valências. Acabei por fazer a ordem num escritório, um escritório, de pequena médio, porque eu também estava a entregar a tese e eu detesto deixar coisas pelo meio do caminho, então ok, eu pensei: "Eu tenho que ir para um escritório onde me permita entregar e defender a tese e fazer o estágio ao mesmo tempo". Foi muito bom, foi um estágio muito bom, porque como eu já levava um background do ano de trabalho no banco, já eu nunca me senti aquela estagiária que muitas vezes os estagiários se queixam de não terem um trabalho que não é interessante ou de servirem cafés, nada disso. Ou seja, estou a contar isto tudo para chegar aqui ao ponto Sim, A. sim, sim. Depois dessa eu estive nessa sociedade de 2016 a 2018. Em 2018 houve um desentendimento entre os sócios dessa sociedade e meio que a sociedade se partiu ao meio. E eu fiquei ali numa posição que, talvez que tenha sido a posição mais desagradável de onde eu já fui colocada na minha vida profissional, fiquei ali numa posição em que por um lado dizia-me: "Fica connosco", e por outro lado dizia-me: "Vem connosco". Então eu fiquei ali meia que perdida durante uns dias. Acabei por seguir com a parte da sociedade que ia constituir uma sociedade do zero e estou super feliz por ter tomado essa decisão, porque isso deu-me uma oportunidade de, ter criado logo uma sociedade com outras pessoas, de ter passado pelo processo do que era da noite para o dia, literalmente, ter que aguentar os processos, fingir normalidade para os clientes em diferentes a sociedade se rompe ou não, eles querem o seu trabalho apresentado, arranjar estrutura, processos, tudo. Foi super engraçado, eu adorei. Acabei por me tornar sócia dessa sociedade em 2018. Não, em 2019 acabei por me tornar sócia, em 2020 senti que sem prejuízo do tão bom que tinha sido aquele trajeto até ali, que eu já não estava alinhada com aquilo, já não estava alinhada com a sociedade. Eu digo sempre isto e acho que e digo isto muitas vezes às pessoas, que é, eu estava numa estrutura da qual eu era sócia, mas eu não era a sócia maioritária, ou seja, eu não era a pessoa que tomava as maiores decisões. Naturalmente que se eu não concordava com estas grandes decisões que eram tomadas, eu não podia exigir que fosse a sociedade a mudar. Eu é que tinha que mudar e então eu pensei: "Ok, está na minha hora, enquanto nós ainda estamos a bem, ainda não existe aqui nada que realmente tenha levado a um conflito gigante no escritório, eu vou sair porque eu já não estou, ou seja, já não estou feliz a trabalhar aqui". Eu lembro-me Uhum. que em setembro de 2019 eu, quando voltei de férias de verão, eu já ia super infeliz, ou seja, eu já sentia que estava a ir, Já estavas pronto, na obrigação, já estava de na voltar. obrigação. E eu não sei se algum dia fizeste uma análise de human design, Não. não? Pronto, é muito interessante que aquilo analisa o nosso perfil, a nossa personalidade e o nosso perfil. Uhum. Uma vez fizeram uma e disseram que eu sou geradora e como tal eu não fui feita para estar em situações, eu não sou feita para ser mártir, ou seja, eu não sou para estar em situações de desespero. Se há pessoas que têm muita resiliência para aguentar o que não suportam, eu sou tipo de pessoa que eu estou mal, mudo, ou seja, não fica Uhum. assim até então. E acabei por em janeiro de 2020, comuniquei à minha sócia que ia sair, fiquei mais ou menos no escritório, tudo bem, sou a pessoa com quem falo tranquilamente e, fiquei super bem, e decidi, que iria fazer alguma coisa na minha vida, que eu não saberia se era abrir um escritório meu, se era, trabalhar para uma empresa como jurista. Nesse dia em que eu digo que vou sair, recebo uma proposta de trabalho de uma outra sociedade contra quem eu tinha estado num processo com um cliente, recebo uma chamada, parecia que quase coincidência, parecia que, sei lá, tinha servido que eu Uhum. que eu Estavam à tua tinha espera. a dizer: "Ana, vamos abrir um posto aqui no nosso departamento comercial, queremos ter alguém que faça tribunal e a parte da consultoria aos clientes e quero que venhas trabalhar, connosco, porque gostávamos muito e não sei o quê". Eu pensei: "Ok, não sei se estou bem afim de ir trabalhar outra vez para uma sociedade de advogados", confesso que esse foi o meu primeiro sentimento.
acabei por fazer algumas entrevistas. Lembro-me de ter ido a uma última entrevista em que o sócio do Porto veio para me conhecer e despediu-se de mim a dizer: "Então, Ana, até para a semana". E eu pensei: "Não, eu não quero". Que E então acabei presunçoso logo. não, é porque eu também sou uma pessoa muito intuitiva, ou seja, eu Uhum. Percebeste logo que aquilo não era. não, assim, eu sou uma pessoa Uhum. muito intuitiva, ou pelo menos que tenha acho que dou importância à minha intuição, ou seja, Sim, para sim. dar os prós e os contras, eu fico a pensar que se eu senti que isto é para mim, não é. E lembro-me que na altura, meu marido até me dizia muitas vezes, dizer: "Não vás às entrevistas porque tu vais acabar pressionada pela questão de teres um ordenado versus abrires o teu próprio escritório e vais desistir de ti". Eu pensei: "Não, isto é a prova final, isto vai ser isto vai ser o ponto em que eu vou ter que perceber se eu efetivamente quero continuar a trabalhar em engenho de sociedade, se eu quero abrir o meu próprio escritório". Ok, disse que não, agradeci muito a oportunidade, lembro-me que essa sociedade passado um ano voltou-me a contactar, a perguntar se eu já me tinha arrependido e tudo mais. E eu agradeci muito a oportunidade e a valorização, porque no fundo foi um colega que esteve contra mim, ou seja, ele defendia a parte contrária do meu processo, que apreciou o meu trabalho e que me fez este palpite. E eu, claro, apreciei isso. E então, pronto, o que é que eu fiz? Decidi criar o meu próprio escritório, pronto. E assim foi. Então, em fevereiro de 2020, comecei a meio que abrir o meu próprio escritório, criar o meu branding, design, etc. Em março, ficámos todos fechados em casa, não é? Exato. Foi muito bom para mim. Todos os constrangimentos que eu tenho esta conversa com tanta gente, ou tanta gente diz assim: "O Covid foi ótimo para mim". Eu faço parte dessa classe, porque acabei por, começar a trabalhar por conta própria, e também tive a oportunidade de acabar por mostrar este meu lado comunicadora no digital. A minha página começou por ser criada para eu responder à legislação Covid, porque às tantas eu recebi tantas perguntas sobre layoff, não sei o quê, arrendamentos, e agora? Que eu lembro-me que nessa altura eu até fiz uma coisa que hoje em dia se chama e-book, mas que na altura Uhum. era só um PDF a circular na internet, que era um guia de 100 perguntas e respostas, da legislação Covid. Eu uma vez lembro-me de fui ver as estatísticas e aquilo já tinha sido lido por milhares de pessoas. Inclusivamente eu até vim a saber que aquilo depois foi citado num processo judicial. Eu fiz isso porque, sei lá, olha, porque tinha tempo na altura, não é? E então, para mim era fácil, porque era mais fácil eu responder ao meu cliente, já tendo a informação resumida, então criei isso e disponibilizei e então comecei a fazer algumas lives, a dar resposta aos clientes sobre o Covid. E às tantas tinha pessoas a tentar seguir a minha página pessoal que eu não conhecia e eu não aceito pessoas que eu não conheço. Então pensei: "Olha, vou criar a página de escritório", mas achava eu que era para falar sobre o Covid. Pronto, 4 5 anos depois 5 anos depois, 5 já, exato. continuamos e respondendo agora concretamente à como é que eu cheguei aqui até advogada de negócios digitais, em 2020 eu fiz um curso. Eu já gostava destas matérias na faculdade, ao contrário da maior parte dos meus colegas, eu já achava interessante esta parte dos direitos do consumidor. Mas eu confesso que nunca tinha visto isto de uma perspectiva, de rentabilidade, ou seja, nunca tinha visto como é que podia potenciar isto. Eu olhava para isto no sentido assim: "Ok, eu preciso acionar a garantia, eu sei o que fazer. Se meu pai tiver um problema com um defeito de um produto, eu sei ajudar a resolver". Nunca tinha pensado isto da perspectiva dos empresários, dos Uhum. empreendedores. Até que em 2020 eu fiz um curso de Instagram, porque na altura começámos nesta coisa, né, das redes sociais Sim. em massa, e eu conheci tantas empreendedoras nesse curso com tantas dúvidas sobre trocas e devoluções, os registros de marca, as comunicações com os seus clientes, o que é que tinham a cumprir, que eu pensei assim: "Calma, tu estás a ver isto da perspectiva errada, há aqui muita coisa que pode ser feita se tu mudares a tua comunicação, tu vais deixar de falar para clientes, tu vais passar a falar para empresários". Pronto, e assim foi. E hoje em dia que sou advogada de negócios digitais, embora eu não possa dizer que sou especializada em negócios digitais, porque a nossa ordem não nos permite usar este Ok, esta ok, esses termos. classificação, Uhum. mas eu costumo dizer que sou advogada de negócios digitais, porque é uma área de trabalho onde eu me tenho posicionado desde então. Então, há poucos advogados no digital, não há? Eu não conheço, ou pelo menos, se calhar agora há mais, mas eu até achava que houve uma vez que eu tive um potencial cliente que era uma advogada e que me dizia que não sabia se podia comunicar, o que é que podia comunicar, porque tem algumas restrições, da ordem, não é? Sim. Até tu própria já acabaste por dizer isso. Hum, Achas que este posicionamento, esta falta de posicionamento de advogados no digital é por isso ou Então, qual é o motivo que achas que é? quando eu
quando eu criei a minha página, eu fui a primeira advogada que eu conhecia a ter uma página do digital, mas eu estou sempre a dizer isto às pessoas, não significa que eu tenha sido a primeira, eu não conhecia nenhuma e Não muita gente conhecias fez mais, feedback. exato. O que é que eu acho? É que na altura, quando eu criei a página, eu própria estava um bocadinho reticente a pensar, ok, mas há aqui um risco da ordem achar que isto é aqui uma exposição demasiada, então eu Uhum. sempre tive cuidado de, eu nunca me autopropunha ao cliente, eu nunca dizia ao cliente, contrata-me, ou agenda reunião, ou seja, toda a informação que eu dava era super objetiva, é informação que o cliente podia agarrar e tanto podia contratar o meu serviço como podia simplesmente ir contratar o serviço de outro colega qualquer. Nunca pude fazer patrocínios ou posts patrocinados ou tráfego pago, porque isso era completamente proibido. Promoção, não é? Exato. Exatamente, é permitido desde março de 2024 e eu Ok. sempre tive muita cautela nisso. Eu sei que depois começaram a surgir muitas páginas de advogados que já patrocinavam os seus conteúdos, porque entendiam que era conteúdo informativo, de literacia jurídica e, portanto, Uhum. não diretamente à contratação, que não era publicidade. Eu discordava dessa posição, confesso, porque a partir do momento em que eu entro na casa das pessoas sem ser convidada, não é? Naturalmente eu já me estou a impor aqui da perspectiva de que é imposição publicitária e então eu não, Exato. nunca fiz patrocínios por causa disso. Até hoje? Ou não, agora Ah, desde hoje março, já fazes. não, Ok. não é top, já tenho Pois coisas, já é possível. sim, sim, sim. Até lá eu nunca tinha feito, sempre tive muito cuidado com a forma como me comunicava. Claro que há coisas que são controvertidas, até às vezes a forma como nós nos posicionamos e podemos comunicar qualquer produto leva sempre muita alarido, há alguns grupos de advogados, não raras vezes os advogados isto para dizer que hoje em dia já há muitos advogados Sim. e muitos solicitadores também no digital. Não há mais porquê? Eu acho que antes não havia mais por medo, hoje não há mais por, dogmas da profissão, porque a nossa profissão Ok. é muito formal, é muito solene e, portanto, nós temos que manter um afastamento com o cliente não nos quer ver a fazer dancinhas, e é verdade, o cliente não nos quer ver a fazer dancinhas, mas o advogado também não é para estar a fazer dancinhas no TikTok, ou melhor, Exato. pode fazê-lo, mas quer dizer, não é aquilo que o público espera é ter a informação que o ajuda em qualquer coisa e não propriamente a estar a ver assim, embora que depois, quando nós já temos aqui algum público abrangente, as pessoas gostam de saber mais de nós do que realmente aquilo que é o nosso trabalho. Temos que fazer aqui, acho que uma conciliação sem parecer, como é que eu hei de explicar? Ou seja, eu não gosto de criar essa aparência de distância com o meu cliente, nem sequer é a minha forma de trabalhar em comunicar, mas eu também não quero parecer a pessoa porreira que dá um jeitinho ao cliente. Sim. Amigável, mas não amiguinha, Exato. não é? Que é o que eu costumo Ou dizer. seja, temos que pôr aqui um meio termo entre a simpatia e a conexão com a Uhum. responsabilidade que é o trabalho de qualquer advogado naturalmente, não é? Mas eu acho que sim, que hoje em dia não há mais, na internet, porque as pessoas ainda estão muito: eu não tenho jeito, o que é que eu vou dizer? Eu não tenho nada para dizer". Mas isso é uma questão de tempo. Nós somos uma profissão muito antiga, muito formal, com Pois muitos é, exato, é isso, é uma profissão muito formal, então acabam por, olhar se calhar até para o digital, mais para as redes sociais, como uma coisa mais informal e depois se calhar até acabam por se sentir mais desconfortáveis. sim, imagina, eu acho é que, por exemplo, enquanto há ordens que incentivam imensas pessoas a aparecer e a mostrar e a ensinar, como é a ordem dos contabilistas, a ordem dos advogados não incentiva os advogados a fazer nada disto. Ou seja, Hum. pode não recriminar a partir do momento em que percebe que não tem como legalmente, Exato, crimina internamente, se é que me faço entender, sim. mas também não incentiva que haja isto. Ou seja, eu sou uma jovem advogada de 20, que em 2020 decidiu entrar no digital, 32 anos, que se calhar até teria muito a explicar aos colegas sobre a forma como se posicionar aqui, o que dizer, Exato. dizer. Eu também vejo muitas vezes os colegas aproveitam as redes sociais para vir cascar nos clientes, isso também não é bonito, nenhum cliente se quer ver Nada. aqui nas redes sociais. E eu nunca fui convidada para dar uma palestra sobre isto, o que faz notar, ou seja, mas digo, nem eu, nem nenhum colega jovem Sim, que tem posicionamento, ou seja, o que faz perceber que a nossa ordem está e que ainda correta. não há muita abertura para mudar, Não, de não, todo. Mesmo não. que haja agora cada vez mais, não há muitos, mas já há algumas pessoas a posicionar-se, no digital, mas não há a Sim, previsão para haver assim nós uma grande mudança. nós é assim, não tenho resposta certa para isso, porquê? Nós tivemos eleições, ontem, antes de ontem, e então nós vamos agora a uma segunda volta a disputar entre 2 Ok. bastonários.
Uma delas é a atual bastonária, que eu acho que não está muito preocupada com a questão digital, nem para o bem nem para o mal, tem outras coisas para resolver antes. E outro é o atual presidente do Conselho Regional de Lisboa, que tem muita presença nas redes sociais, muita, Ok. desde há muito tempo, ou seja, ele é o advogado que segue todos os advogados no digital. E tem muita presença e comunica a sua imagem e cria a sua marca pessoal. Então, talvez, se for este candidato a ganhar, Pode talvez ser que haja seria aqui uma esta maior mudança. mira para isto, sim. Exato. Hum, há bocado estavas a dizer, começaste por fazer lives, no teu perfil pessoal. Isto foi muito natural para ti. Bem, tu também enquanto advogada, se calhar estás mais, disposta a estar à frente de pessoas a falar sobre Sim. aquilo que sabes, não é? Mas, isto foi tudo muito natural para ti? De repente vais fazer lives para o Instagram? Foi, ou seja, eu sei que há muita gente que o problema das pessoas nas redes é aparecer, é falar, é gravar o reels. Eu me confesso, isso para mim não é dor nenhuma. E na altura nem sei se isto era falta de noção, se era por não ter noção. Também eu não tinha, era o meu perfil pessoal, não é? Não tinha a quantidade de pessoas a assistir-me que tenho hoje. Mas não, sei lá, não me gostava nada fazer as lives. Não... Hoje em dia, dizem-me assim, Ana, pôr-me a gravar, a fazer uma live comigo só eu. Não, eu não faria isso, não sei porquê. Não... Pá, eu Aliás, isso também nunca fiz, eu nunca fiz uma eu não live faço. sozinha. Eu também nunca fiz. E eu não faço uma live há anos. Sabe, eu acho que fiz tantas lives nessa altura que eu fiquei assim: "Não". É porque eu também não assisto, então eu sinto que as pessoas não querem Pois, saber de lives. Eu não faço uma live há anos, agora gravo conteúdos com relativa facilidade. Mas é assim, eu também acho que tem a ver com esta exposição, porque um advogado tem que estar preparado para falar em frente aos outros, quer seja numa reunião com exato. quer seja numa audiência de julgamento. Uma audiência de julgamento é pública, significa que podemos lá ter 10 ou 300 pessoas se a sala admitir e, portanto, eu acho que o truque é esquecermos de quem está de esquecermos de quem está, Sim. Quem está a assistir. uhum. E Ainda no no digital até é mais fácil nos esquecermos, não é? digital quase que ignoramos, não é? Exato. Mas, por exemplo, ainda no outro dia eu tive um webinar onde estavam cento e tal pessoas a assistir, e então eu estava a olhar para a minha Aham. apresentação de ponto, que é porque eu conto para também não criar ali um sentimento de ver expressões ou pronto, Sim, aquele sim, sim. não é um problema meu, ou seja, eu falo perfeitamente em público sem acho que é natural meu, Sempre não foste assim? sempre fui assim, Que inveja. assim, sempre fui assim. Hum, tu tens, dom de comunicação e técnicas de comunicação? Não? Ok, Nada, mas se calhar era interessante. porque No caso direito pensei que dá livros de há 100 anos atrás. pois, porquê? Porque realmente vocês são comunicadores, não é? Ah, sim, mas alguns somos, há pessoas que não, há colegas que realmente têm muita dificuldade em ir a tribunal, exatamente porque têm essa dificuldade em expressar-se perante pois, outros. pois, por isso é que eu acho que fazia sentido terem Claro, até claro, com essa certeza. E agora não vou é assim, não estou aqui a dizer assim, não fico nervosa, claro que fico, há situações em que fico nervosa, situação em que quero dizer sim. qualquer coisa também me esqueço, ou que me falhem umas palavras, atenção, não é? Mas tenho, ou seja, não é mas por defeito não sou uma pessoa que fica super nervosa, tremer porque vai dar uma conferência. Não fico isenta de nervos, claro, se eu tivesse Claro. nervos não estava Sim, tu neste já sítio. estavas super confortável, já precisavas de mudar de de sítio. Tenho uma relativa facilidade. Boa. Sim. Aqui um bocadinho mais virado para os empreendedores, digitais, qual é que é o erro mais comum e mais evitável que os empreendedores digitais, cometem? Olha, hoje em dia eu acho que já não é o erro mais comum, mas quando eu comecei em 2020 era, que era as lojas de Instagram acharem Aham. que lojas online, ok? Havia muito o senso de que uma loja online é um website ou uma aplicação móvel, lojas de Instagram é só um perfil do Instagram a gerar dinheiro, que é exatamente a mesma coisa que uma loja Pois, online. exato. Não interessa através de que meio vendemos, interessa sim que vendemos. Isto é o suficiente, vendemos à distância, é o suficiente para Uhum. que uma loja online, chamemos-lhe nós o que quisermos, loja online, e-commerce, plataforma de venda, o que quisermos. E, portanto, isso fazia com que as pessoas nem sequer tivessem a noção que tinham que cumprir regras, Uhum. nomeadamente abrir atividade. Na altura havia N gente que não faturava, não é? Que vendia imensas coisas, porque aquelas páginas até começavam com hobbies ou brincadeiras, Exato. mas já escalavam para negócios. E depois disso, o erro a seguir era os preços por mensagem privada. Isso é ilegal? É ilegal.
Ah, É assim, isso é incrível. Eu é detesto isso. Quando isso acontece, eu não compro. é como eu. Eu estou sempre a dizer ao Mas isso cliente. é porque me aborrece. Não É, sabia que era ilegal. e a maior parte dos clientes, então eu estou sempre a dizer aos meus Pois, clientes que é: "Sabe quantas vendas já deixou de fazer por ter lá escrito preços por MP? É pois. porque já é por causa da concorrência, mas a concorrência vai pedir a um amigo para lhe pedir o preço, então Sim, são até os próprios, é só dizer, só quero comprar. a minha interpretação aqui é que, o preço tem que estar visível ao cliente, ou seja, para nós, ainda ontem dei uma aula sobre isto e dei exatamente este exemplo, que é, para nós é inconcebível entrarmos no site da Zara Home e vermos lá uma Java e vermos lá, enviarmos uma mensagem no chat para saber o preço. O que é que nós fazemos? Saímos, não é? Exato. A gente Sim, aqui sim, está à sim. espera de ver o preço do produto. Numa rede social não é diferente, porque ali só assim se asseguram de ver transparência. Porque eu não tenho a certeza que, pedindo o preço àquele empreendedor, que o preço que me vai dar a mim é o preço que dá a outra pessoa qualquer. Pode ser simplesmente uma pessoa que atira um preço aleatório e se Pois é, colar, não é? E nunca portanto, tinha pensado nisso assim. uma rede social é a montra do nosso negócio. O perante o dever de transparência perante o consumidor é óbvio que os preços têm que estar nos produtos. Porque é que, ou seja, acham mesmo que alguém se vai dar ao trabalho, e cada vez menos, porque as pessoas cada vez têm mais pressa, não é? Sim. Alguém se vai dar ao trabalho de me perguntar, ai, mas tem o M, tem o L, não sei o quê, qual é o preço? E depois, e muitas vezes também acontecia assim, com fatura é X, sem fatura é Y. Ok. Pessoa, não é? Isto não se diz ao cliente, a obrigação da empresa Exato. é faturar, ponto. Seja com NIF, seja sem NIF, tem que faturar, mas existia muito esta tendência. Eu uma vez até contei aqui no canal, uma situação que me aconteceu a mim pessoalmente, que foi hilariante. Eu encomendei um peluche para o meu filho, ele ainda não tinha nascido, e aquilo dizia lá: "Confeccionado à mão, feito em Uhum. Portugal", não sei o quê, não sei o que mais. Eu encomendei o peluche, a senhora deu-me um preço, e eu paguei. A seguir eu mandei uma amiga a dizer: "Olha, então giro este peluche artesanal e não sei o quê", ela diz-me assim: "Não, isso vende-se na Shein", e eu: "Não", fui Oh, ver, então a pessoa comprava os produtos na Shein, e comercializava-os através do Instagram como se fossem feitos à medida, ou seja, como se fossem feitos por ela. mas Inclusivamente eu era mesmo? Ah, isso eu aham. E tinha, ou seja, toda a montra dela, depois eu fui ver que eram produtos da Shein. E eu lembro-me que na altura, eu me apercebi e eu até tinha perguntado à senhora se dava para mudar a cor dos tecidos, porque como era personalizável, ela pois, disse: "Não, não é possível, só temos estes tecidos". Claro que só, porque era o que já claro, vinha. era o que já vinha. E eu lembro-me quando a minha amiga me disse isto, eu pensei assim: "Bem, como é que eu agora vou descal", é que eu tinha pago tipo 40 € pelo boneco. E aquilo custava, imaginem, 12 na China, era uma coisa assim. Eu pensei assim: "Ok, agora vou ter que arranjar aqui o estratagema para resolver isto rápido". Então mandei uma mensagem à senhora a dizer assim: "Olha, eu não sei se lhe disse, mas eu quero a fatura com este NIF", e deixei o meu NIF. E ela disse: "Ah, mas eu dei-lhe o preço sem fatura, se quiser fatura tem que lhe transferir mais não sei o quê". E eu então disse assim: "Olha, minha senhora, não sei se sabe, mas, não pode vender, produtos sem fatura e, portanto, quando dá o preço ao seu cliente, vá, Tem que ser com o IVA. valor total, Ou sim. ou se for isenta de IVA, pronto, tem que lhe dar o valor total pagado pelo Sim. cliente". Portanto, eu perdi o interesse, devolva-me o dinheiro. A senhora devolveu-me logo o dinheiro. Eu disse: "Olha, já agora aproveito para lhe dizer que, eu sei que os seus produtos não são originais, são vendidos da Shein e, portanto, a senhora está a enganar os clientes, nã-nã-nã-nã-nã-nã". Ela: "Não, a Shein é a minha inspiração". Eu assim: "Ok, portanto, a Shein inspira-se na Zara. Esta pessoa Exato. é a minha inspiração", mas os produtos iguais, iguais. "É a minha inspiração, não sei o quê", eu até na altura mandei-lhe a minha página e disse: "Olha, mas se quiser saber mais sobre direitos de lojas deveres de lojas online, pode seguir-me, que eu sou advogada". Bem, a pessoa ficou Ups, deve passada. ter caído tudo. Sim, bloqueou-me, depois eu perguntei, pedi a uma amiga para ir ver, acho que esta página desapareceu, mas isto para Claro. dizer o quê? Que, estas regras de nós nas lojas termos que dar preços, dizer quem somos, o que vendemos, isto tem a ver exatamente com a proteção do consumidor, porque por acaso, como eu consegui subverter a história, eu recebi o dinheiro antes de me pôr em bicos de pés, não é? Sim, Mas a loja podia perfeitamente desaparecer do dia para a noite, ficar com o meu dinheiro, não me devolvia produto nenhum e eu não sabia quem era. Eu não sabia quem era do sim. outro lado. E portanto, isto agora acho que está mais controlado, mas no início era um bocado esta selva. Desde isso eu nunca mais comprei nada em loja nenhuma que me dissesse preços por mensagem privada. Nunca. Eu acho que já não compro coisas assim, sem ser mesmo online com loja, seja no Etsy, seja numa loja online, há muito tempo. Eu já não
Tem de Eu ser naquele momento ou confesso então não que não dá. eu confesso que, eu fiz isso este Natal, porque eu pedi aqui aos meus seguidores que me deixassem as lojas deles para eu comprar, porque eu só Ah, comprei ok. aqui em Portugal, ou de marcas portuguesas, então eu pedi que me deixassem as suas lojas para eu escolher prendas de Natal. Mas claro, eu não eu ou seja, eu faço filtro, porque eu vou ver quem vende, isto é uma empresa, é uma pessoa singular, quem é. Ou seja, eu primeiro faço filtro, porque nunca sei quem me segue, não é? Claro. Algumas compras de Instagram este Natal, mas uma das coisas que eu digo sempre às pessoas, enquanto consumidores, é: "Vocês não compram nada em sítio qualquer que vocês não sabem quem está a vender". Se não Sim. tem não tem uma empresa, não tem nada, não existe. As pessoas vocês têm que saber a quem é que estão a comprar, porque não raras vezes são feitas compras, as pessoas recebem uma pedra em casa e quando vão à procura da loura, já Já foi. foi, é verdade, é verdade. Sim, o online tem destas coisas, é um bocadinho um tiro no escuro quando nós, confiamos assim, não é? Tem muito estas coisas. Hum. E acho que cada vez mais os clientes são informados e por isso cada vez mais filtram o tipo de lojas a que compram. Porque eu estou sempre a fazer publicações sobre isto, até vai ser um conteúdo sobre isto, que é, não há semana nenhuma que eu não receba um print a dizer: "Olha, esta loja diz que não aceita devoluções, faz o direito de arrependimento de 14 dias". Então, ou seja, às tantas são os próprios os clientes a ensinar as regras aos vendedores, isto Sim, é péssimo, porque quando as pessoas não conhecem as regras dos seus negócios, perdem o controle, porque depois sim, reputação, stories de publicidade, mais quer dizer, é mas sabes que eu também acho que há muitas principalmente venda de produtos de artesanato e assim, eu acho que há muitas pessoas que começam, hum, por hobby, por vamos lá ver o que é que isto sem dúvida, o que sem é que isto vai dúvida, dar. sem dúvida, por isso é que eu estou sempre a dizer que é impossível começar a 100% legal. Impossível. Exato, Chegar lá, temos um caminho de conhecimento, de experiência, risco a conhecer. Há um momento em que o negócio chega ao nível que nós já não podemos arriscar certas coisas. Ainda hoje eu estava a ter uma consultoria de manhã e eu estava a explicar a uma cliente que nós temos que gerir o risco consoante a sustentabilidade do nosso negócio. Porque às vezes dizem assim: ah, mas a Vorten é uma empresa muito grande e não cumpre. Pois não, porque a Vorten tem 60.000 € para pagar, ok? Se a Vorten tem um contra a ordenação e está a pagar 60.000 €, paga. 60.000 € não são nada para a Sonai. Diferente é no negócio nos negócios mais pequenos. Se a conta de ordenação é de 25.000 € e até corresponde a metade da faturação daquele ano, acabou. O negócio pode morrer ali. E, portanto, também esta gestão de risco tem que ser feita consoante a sustentabilidade do nosso negócio. Portanto, comparar com os grandes não é termo de comparação. Até porque, assim, as pessoas dizem: "Ah, mas não acontece nada". Não é verdade, há N empresas com contraordenações económicas a grandes empresas. A questão é que a pessoa vem para as redes sociais de falar do bem, não é falar do mal. Ninguém vai para as redes sociais dizer assim: "Ah, recebi uma contraordenação da ASAE", não claro. é? Pois, exato, sim, sim, sim. Portanto, elas existem, as coimas são cobradas, não é? Só que Houve ninguém acho que houve, não sei se foi 60.000, mas penso que sim. O ano passado foram aplicadas 60.000 € em coimas a influencers, mas a quais? Alguém sabe? Não, claro, nenhum influencer vem para aqui dizer que recebeu coimas por publicidade enganosa, não é? exato, pois é, é verdade. Pois é, é um bocadinho também, pois há esse outro lado das redes sociais, claro, que não é de todo real. Tu focas-te mais em e-commerce, em pessoas que vendem produto. Produto Não, ou infoproduto, ou é não, indiferente? não, ou seja, Uhum. eu tanto trato de serviços como trato de produtos, é indiferente, Ok. completamente. E até Uhum. nem me foco mais, se calhar até cá por ter mais clientes de serviços do que de produtos, porque os serviços são mais abrangentes, não é? Sim, Qualquer prestador de cuidados de saúde, de cuidados holísticos, de nutrição, de consultoria, mentoria, acabam por estar na vertente de serviços. Portanto, até cá por ter mais clientes de serviços do que de ajuda online. Nesta perspectiva, ou seja, tenho muitos clientes de lojas online, a perspectiva da auditoria dos websites, por exemplo, para ver se os termos estão bem, para consultorias sobre as trocas e devoluções, esse tipo de questões. Eu acho que tenho mais serviços do que de e-commerce, mas estou a dar aqui assim um número de cor. sim, claro. Esta parte mais legal e até mesmo como prestadora de serviços, acho que muitas pessoas que eu conheço acabam por ser um bocado descurada. Acabamos por não saber muito bem o que é que temos que fazer. Se calhar até fazemos um contrato com os nossos clientes, se calhar não, mas depois muito mais que isso, o registro de marca, pronto, que é muito falado. Acho que agora cada vez
Achas Sim, que cada não? vez mais, mas acho que não, acho que ainda não, as pessoas ainda não veem a importância do registro de marca, ainda não a percebem. Porque tanto que não percebem que a maior parte dos pedidos de registro de marca que eu faço são de empresas de marcas que já existem no mercado. Ou seja, se as pessoas Ok. percebessem a grande importância do registro de marca, não esperar, ou seja, primeiro registavam as marcas, depois traziam-nas ao mercado, porque é assim que Sim. deve ser. Mas a consciência vai-se apertando, atenção. Porque às vezes há clientes que simplesmente nem nunca tinham pensado nisso, então de repente eu tenho 5 marcas do mesmo cliente para registrar. Isto acontece. Também é um Mas bocadinho como aquilo que estávamos a falar antes, que é, às vezes as pessoas vão tentar ver se aquilo é uma coisa válida para seguir ou não e e depois então voltam atrás e se calhar é, agora está no momento de ir também registar. na altura pode ser tarde demais, porque Pois. entre o eu decidi vi está livre e eu registro, pode-se passar o mês, uma semana, 2 anos, um ano. É separável deixa escolher ganhar a corrida. O primeiro a registrar ganha a Pois. corrida. Pois é, pois é. Portanto, nós não conseguimos controlar isso. Então, hoje em dia, no digital, não é? Que crescem negócios a uma velocidade astronómica. Pois hum, é. É. sim, E demora. não é um processo, nem é muito complexo, nem é muito caro. É bastante acessível para Eu acho que já estou numa posição em que já não sei dizer o que é caro, o que é barato, sabes? ok. Porque olho e peso. Super barato, ou seja, a vantagem que eu vejo em ter a minha marca registada, penso assim, se for só uma classe também lá aos 150 euros, não é? É. Mas em média eu tenho feito, ou seja, considerando honorários de advogados, mais as taxas de registro, que em média para um negócio já para algum volume, andam ali nos 200 e tal euros, em média a pessoa gasta 500 euros para registrar a marca. Uhum. A marca fica registada durante 10 anos. Pois. Isto são 4,16 € por mês. Quantos cafés? Quase são 4 cafés por mês. A pergunta é: a vossa marca, porque ela é vossa, não é de mais ninguém, não vale mais do que 4 cafés por mês? Claro que vale. Sim. Sim, Mas há sim. pessoas que só percebem isso quando a perdem. Pois. E não raras vezes acontece, a pessoa criou uma marca, ficou toda contente, está a usar a marca e de repente recebe uma cartinha a dizer assim: olha, tenho que parar de usar essa marca porque ela está registada e é minha. Isto acontece. Pois é. Isso E é assim, deve ser uma situação mesmo, olha, agora tenho que recomeçar tudo. claro. E às vezes Não há acontece, hipótese. às vezes não é inusitado, às vezes é mesmo de má fé, porque, alguém viu uma coisa muito gira, resultou muito bem, pensou: esta marca não está registada, não está, então vou registá-la para mim". E depois a questão é, nós até podemos ir para tribunal dizer que aquele registro foi feito de má fé, prova lá que foi feito de má fé, a pessoa nunca meteu um like nas nossas publicações, nós não conhecemos de lado nenhum, não conseguimos comprovar que a pessoa seguia Claro. o nosso negócio. Esse é o Claro, problema. isso até é como, por exemplo, os domínios. Há muitas pessoas que compram vários domínios para depois percebem que aquela pessoa não está a usar e depois a pessoa tem que comprar mais caro. Então não, Acontece muito. então não. Tantas vezes, por isso é que eu agora assim, eu quando tenho ainda hoje passei um post sobre isso, que é, eu tenho uma ideia, registro de marca, compro o domínio. Eu gasto uma lourdinha de domínios por ano, porque ou seja, eu não estou a usar, deveria, não é, porque nós temos bom rigor, só devemos registrar marcas mas eu já sei que eu vou usá-la para aquele efeito, seja hoje, seja daqui a um mês, então tenho que logo bloquear, porque o mercado não espera. Desculpa aí, eu sei que o legal é registrar quando se usa, mas o mercado não espera. É verdade, é. E assim, e aquilo que estavas a dizer antes, é muito verdade, que é hoje em dia há muita coisa a aparecer e a acontecer e marcas a serem criadas e novas ideias, e se nós não salvaguardarmos as nossas Sim. ideias, de repente. Lembro-me de estar a discutir aqui um produto que eu gostava de lançar este ano, mas que duvido, com o meu marketing, e eu dei um nome e o CEO disse assim: "Esse nome é brutal, vou registrar essa marca", eu disse: "Não vais não, porque eu vou já registar", e registrei a marca. Na hora, logo. Não, não vai. Vou já que comprei o domínio agora. Mas isso até é bom, é um compromisso com a ideia logo. Sim, mas eu sou muito comprometida com as minhas coisas, então, ou seja, Ok. atenção que cometi este erro uma vez, eu quando criei o meu negócio, imagina, eu escolhi em fevereiro a AML Legal, pensei, criei tudo, não sei o quê, pensei que depois registro a marca. Coitada de mim, não é? Cheguei ao dia do lançamento em julho, o lançamento do site, não sei o quê, e recebo uma chamada do meu colega a dizer assim: olha, sabes que uma sociedade de um amigo nosso, um colega nosso de faculdade, registrou a marca AML Advogados. Eu sim, não posso acreditar. Ou seja, eu própria, em Casa de Ferreiros Pedro Pau, cometi este erro. Portanto, claro que quando eu escolhi a marca, ela não existia, a outra marca não tinha sido pedido registro, ela estava livre para eu usar, só que entretanto, no percurso,
registou e acabou. Uhum. E eu pensei que era na menos logos legal e fiz muito bem, foi a melhor coisa que podia ter feito. Marca pessoal vale muito, porém, eu ainda não tive um prejuízo gigante, porque eu ainda estava numa fase inicial, mas podia ser o caso em que eu tinha impresso rótulos, etiquetas, Exato. Sim, sim, sim. e já não seria assim, portanto. Então em e-commerce, principalmente, mais do que em serviços, pá, registrar a marca é Hum. super importante. Que as pessoas gastam imenso dinheiro em merchandising, em Sim, sim, empreitadas, é. e ir para os Hum. kits e não sei o quê, depois no dia para andar, então olha, ficaram com 6.000 € em kit Sim, de é um não sei lixo. como é que se chama? Como é que press kit? Não, não é Sim. press kit, É é merchandising, press kit, pode ser produto mesmo, se for mesmo pois, rótulos de é, produto, é produto. pois. Gastam euros em impressões que depois Que não vão interessa. para exato, que depois não podem utilizar, é verdade. Qual é que é aqui a questão? As pessoas com a pressa de criar negócios não têm 3 meses para esperar, que a marca não fica logo É, registada. pois é. Isso é uma boa pergunta, que é, a marca não fica logo registada, convém esperarmos estes meses antes de divulgar? Idealmente sim, principalmente se for uma marca que quando nós fazemos o pedido de registro, isto normalmente é uma percepção que as pessoas não têm quando fazem o pedido só por elas, só têm quando são acompanhadas por um advogado, quando existe alguma marca em risco, ou seja, não raras vezes o cliente quer registrar aquela marca e digo: "Olha, eu entendo que provavelmente essa marca não vai ser registada por A mais B, mas vamos aqui tentar registrar desta forma, pode ser que consigamos, mas tenha atenção que há o risco desta marca não ser concedida." E depois aí o cliente é que tem que gerir o risco, se vale a pena esperar ou se continua a investir. Uhum. Há clientes que esperam, há clientes que mandam-se na fé e uns conseguem por defeito, outros não. Portanto, não. Pronto. Porquê? Porque o INPI aceita todos os processos de marca que sejam pagos. O INPI aceita tudo, tudo, desde que seja pago, está lá. Pois. A marca vai ser registada. Isso aí é um processo, depende de um processo de análise formal que vai demorar no mínimo 3 meses. Portanto, antes de 3 meses não se tem resposta. A resposta depois pode ser positiva ou pode ser até uma proposta de recusa provisória quando se entende que a marca não pode ser concedida ou parcialmente concedida. Se houver várias classes, pode ser concedida para uma e não concedida para outra, por exemplo. Uhum. Ok, Mas depois há ok. várias estratégias jurídicas para conseguirmos registrar a nossa marca. Isto é o que eu estou sempre a dizer, que é dizer-me assim: eu não consigo registrar a minha marca porque já havia uma muito parecida no mercado, mas a outra pessoa nem a está a usar. Ok, então se a outra pessoa nem a está a usar, vamos pedir a caducidade pelo não uso. Ou seja, existem aqui estratégias jurídicas para conseguirmos salvar. Ok, ok, sim. Ou Pois isso pedir é importante. autorização. Também dá para pedir autorização aos titulares de marca registada se podemos usá-la noutro segmento. Às vezes permitem, não sei como. Pois. Confesso, até por 2 perspectivas. Eu às vezes digo aos clientes que é, a perspectiva um é, se fosse eu não lhe concedi autorização, mas tente. A perspectiva 2 é, qual é que é o seu interesse em ter uma marca que é confundível com outra? Pois. Confundir o Sim, sim, consumidor. sim. Na perspectiva das vendas isso interessa a ninguém, mas são opções. Sim, sim, é verdade. Hum, este é um conselho que darias a quem está a começar agora, é registar a marca, esperar um bocadinho E e 3 meses depois passam a então voar, não é? 3 meses sim. passam a voar. Podem até ter tudo pronto para a impressão e não imprimirem, pronto, depois têm que pagar os custos do rebranding, mas olha, quem é que lhes agradece? Sim, é verdade. Já Não, deixa mas isso é é chato, um fica valente, deve ser em tudo na vida. mas isso é uma coisa, muito interessante que é, eu tenho muitos clientes que me vêm fazer perguntas sobre isso, sobre o registro de marca, sobre o que é que eu acho, como é que se faz, e o designer não tem que ter essa responsabilidade. E Eu quer passo sempre isso para, pá, eu sei que é no INPI, eu digo-lhes que é no INPI, mas que existem advogados que ajudam a fazer esse serviço. Alguns, acho que a maior parte acaba por tentar fazer o registro sozinhos. é. Hum, Sim, eu acho que sim. Muita gente acaba por tentar, outras depois começam a preencher dados e percebem, não percebo nada disto, volta atrás. Qualquer pessoa pode fazer um pedido de registro de marca, sem problema, não é preciso um advogado. Agora, sabe o que está a fazer? A questão é essa, se calhar está a gastar. Porque exato. depois, de pedir e vier recusado, as taxas não são reembolsáveis. Ou seja, se a pessoa pagou 300 e tal euros, pode dizer Sim, adeus. Não vai exato. ver nem um cêntimo, nem sequer aproveitam para o pedido de registro de marca.
Os designers, eu entendo que é a minha opinião que os designers não só não devem, como devem expressamente dizer aos clientes que não têm qualquer responsabilidade sobre o registro de marca, que é um tema jurídico. Eu sei que há designers que fazem isso para, no fundo, agradar ao cliente, Aham. mas eu acho que depois, quando a experiência é negativa, isso acaba por, por defraudar as expectativas totais do cliente, porque Sim. confiam que aquilo ia ser registado ou que o processo ia correr bem mas às vezes não é assim e o cliente fica: "Ai, ai, ai". Sim. E agora está-me a lembrar de outra coisa, que é, imagina, aquilo dá para registar o nome e o logo. O nome e a imagem, ou só a imagem ou o logótipo. E qual é que é a diferença entre isto? A imagem define o nosso mercado, define a nossa marca. O logótipo define o nosso estabelecimento. Como é que eu hei de explicar? Isto é muito difícil converter isto para o digital, porque o estabelecimento é uma coisa física, não Sim, é? Então imagina, tu podes ter uma marca cuja imagem transversal é uma, mas depois cada loja tem meio que um ícone de estabelecimento que a identifica. sim. Então o logotipo visa registrar o estabelecimento. Mas a marca pode ser nominativa, que é só o nome, mista, e é nominativa com elementos figurativos, que é nome e imagem, ou só imagem. Ok? Pode-se optar por cada um, por destes três tipos de registro de marca. Por qual optar? Depende. É por isso que é preciso um jurista a fazer a análise. Nós temos que ir perceber se existe alguma marca confundível no mercado que exija que se coloque uma marca figurativa ou uma marca mista, que tem os 2 componentes. Uhum. Ok, ok. Pois isso faz sentido. E nós podemos registar, tipo, a mista e só o nome? E fazer 2 registros para o mesmo nome? Podes listar quantas marcas quiseres. Ok. Mesmo que seja o Yeah. mesmo nome? Pode ser o mesmo nome, desde que seja o mesmo titular, ou Pois, seja, exato. Catarina, podes registrar marcas confundíveis entre si porque és a mesma pessoa. O que é que às vezes acontece? A pessoa que começou o negócio era empresário em nome individual, registra uma marca. A seguir tem de registrar uma marca confundível, mas já quer fazê-lo através da sua empresa que entretanto criou. Nós temos que juntar uma declaração da Catarina Pessoa NI a Uhum. dizer que autoriza a empresa da qual é sócia e gerente a registrar aquela marca que é confundível com a anterior. Porque Ok. a empresa é diferente da pessoa Catarina. E então Exato, temos que. sim. Ok, ok. Pois isto é que é um mundo, não é? Por isso é que é Sim, ou importante seja, nós. eu outro dia fiz um react a comentar. Eu tenho um vídeo de registro de marca que tem muitas visualizações e tanto tenho muitos comentários, né? Aleatórios e de Uhum. eu outro dia até que fiz um react desse vídeo porque havia lá um comentário que dizia assim: se quiser registrar uma marca, as instruções estão todas no INPI, não precisam de consultar um advogado. Não precisamos de estudar direito. Eu estava a dizer: pois não, é verdade, não precisamos de estudar direito, precisam é de contratar alguém que estudou direito. Que é assim, no INPI, todas as marcas pagas entram. Portanto, Exato. ou seja, não entrar elas entram, desde que sejam pagas. Agora, se depois são registadas ou não, depende de uma análise formal. E às vezes as pessoas acabam por gastar dinheiro a mais, porque eu tenho aqui clientes que vêm até mim em que me pagam para fazer a resposta à recusa do registro de marca, e a resposta à recusa tem o dobro do custo só em honorários do pedido de registro de marca. Ou seja, se a pessoa me tivesse contactado previamente, tinha poupado metade do dinheiro. Exato. Pois. Portanto, é uma questão de ponderar. Mas é assim, como em todas as circunstâncias, há alturas do nosso negócio que nós temos a capacidade de investir, há outras que não temos, há outras que queremos, porque percepcionamos valor, outras não, porque ainda não temos percepção de valor do serviço que está a ser oferecido. Está tudo bem, acho que temos que nos adaptar à realidade de cada um. Exato, sim, exato, Tem é sempre isso. Temos que perceber que não estamos todos no mesmo isso. patamar, não é? E nem, Claro, nem claro. damos valor às mesmas coisas, Claro, não é? há pessoas que registram marcas como cogumelos, há clientes que a quantidade Hum. de marcas que eu já lhes registrei quase que já lhes permitia fazer eles o processo sozinhos. Hum. Sim. Mas eles não querem, simplesmente é uma coisa que eles não querem perder tempo, preferem pagar para isso. Exato. É Pronto, e é assim, mas isso pronto, é o normal, normal. é Sim, normal. exato. Há assim alguma história, algum caso, sem mencionar nomes, mas que tenha marcado mesmo, por uma coisa que tenha acontecido algo mesmo grave ou triste e que podia ter sido mesmo super evitado, Sim, de uma forma muito simples? sim. Olha, vou contar aqui a história de uma cliente que uma vez veio até mim, recomendada por outra, e que me disse: "Ai Ana, eu quero registar esta marca". Tudo bem, eu faço a análise da marca e vejo que há uma marca igualzinha registrada no mercado. Eu digo: "Olha, não vai poder registrar esta marca porque isto é uma marca registrada a favor desta entidade desde não sei quantos anos".
Ela diz-me assim: "Ana, essa entidade é uma editora com quem eu ia lançar um livro e foi o ano em que nós estávamos a negociar". Ok, então o que é que aconteceu? A pessoa ia lançar um livro, teve negociações com a editora, acabou por não fechar com aquela editora, mas essa editora registou a marca da minha cliente. Na altura eu entrei em contacto com a advogada da editora para tentarmos aqui resolver isto. Está bem, ele cediu uma marca, paz, nananana, só que a editora não estava minimamente disponível. Então o que é que nós fizemos? Como aquela marca não era usada pela editora, nós demos entrada daquele processo de caducidade pelo não uso. Ok. Nós enviamos o processo, eu enviei o processo, a editora não tinha atualizado a sua morada no INPI, que é preciso, as moradas têm que estar sempre atualizadas. Uhum. Foi notificada para responder, como não tinha atualizado a sua morada, foi para uma morada que não era a dela, não respondeu no prazo, e o que é que o processo dá origem aqui? A marca caiu e a minha cliente a seguir conseguiu ir registar a marca. Isto é triste por 2 razões. Porque a minha cliente passou mesmo os nervos absolutos e ela pensou muito e ela estava muito indecisa se havia de avançar, se não havia de avançar e agora vou gastar dinheiro e depois não conseguimos nada, se eu pensava assim, mas eu estou sempre a dizer isto às pessoas, se não fores tu a correr pela tua marca vai ser quem? Ninguém. Ou seja, nós. Exato. Ou seja, o interesse é nosso, é salvarmos aquilo que nos pertence, é algo que eu estou super agradecida, e muito contente por ter conseguido isto. E também é triste porque, é triste ver a perspectiva de quem recebe a mensagem de que efetivamente sabe que o seu cliente registrou uma marca que nunca usou, que não era sua e que também não teve a mínima sensibilidade para tentar resolver. Isto é uma história que eu me lembro sempre. Também tive outra, Uhum. que tem um episódio do meu podcast, o Legalmente Podes, com a Vânia, da Suia Cristais, também tem a ver com o registro da marca dela, que ela já tinha uma marca não registada, já com bastante mercado e havia uma pessoa da concorrência que a estava sempre a seguir, que a estava sempre a copiar e que decidiu registar a marca dela. Claro. E portanto, pronto, depois ela teve que fazer o rebranding, mas foi super. Ela diz que foi assustador quando recebeu aquele e-mail como um tipo do estilo: "Ah, não pode usar essa marca porque ela é minha". Foi um processo duro para ela, porque acabou por ter ali uma cisão já de Claro. um. Mas pronto, fez o rebranding, correu tudo bem. E por acaso o Esse é episódio está bom. muito fixe. Acho que é o episódio mais visto no meu podcast é exatamente esse, sobre esse percalço do registro de marca. Que giro. E tu sofres muito com isso? Tipo, ficas, sentes muitas dores dos teus clientes? Epá, imagina, eu sou uma pessoa que consegue eu não sou operador do estilo, eu Uhum. não às vezes estou a discutir com outros colegas advogados, eu não estou a discutir como se fosse o cliente, não é, eu estou a discutir, a defender o Claro. cliente. Agora, eu vou dizer que marcas, pá, para mim receber um e-mail, com uma proposta de recusa é como quem me mata. Eu Né. fico furiosa. Às vezes vou analisar e estou furiosa, assim, e fico a pensar assim: "Mas será que eu fui eu que vi isto mal? Mas será que porque é que eles estão eu não concordo com isto? Mas será que sou eu que estou a ver mal?" Claro, eu própria tenho dúvidas, não é? Nós não sabemos tudo. Sim. E há aqui sempre uma margem subjetiva de análise de todas as marcas. Isto não é feito por um robô, é feito por alguém, não é? Mas mas depois, pá, sabes, isto é como quando lemos uma sentença e pensamos: "Ok, o tribunal tem razão". Quando lemos a segunda vez, nós já vimos que o tribunal afinal não tem nenhuma razão. E quando Hum. lemos a terceira, temos a certeza que ali há alguma coisa aí que nós estamos certos, sabes? E então depois, quando já faço as respostas às reclamações, já estou super segura dos argumentos. Se não estiver de vir do cliente que podemos invocar este argumento, mas atenção que isto provavelmente não vai passar, e muitas vezes passo de respostas de proposta de recusa total de concessão de marca para marcas totalmente registadas, portanto, o INPI engana-se muitas vezes. Mas eu É. fico furiosa, eu confesso. Eu fico tão furiosa que quando eu recebo um registro de marca, eu digo logo ao cliente no dia. Quando eu recebo uma recusa, eu nunca respondo no dia porque eu estou tão em fúria que eu preciso de Precisas de bem assimilar, pensar, não é, a digas informação. para pensar, e não sei o quê, não sei o que mais, pronto. Mas também é assim, confesso que são poucas as recusas que eu recebo. Atenção, não vou dizer aqui que todas as marcas que eu registrei, que fiz o pedido de registro, foram registadas. Não, atenção. Houve marcas em que eu achei que iam ser registadas e não foram, e houve marcas que eu achei que nunca iriam ser registadas e avisei os clientes e foram registadas. Porque isto acaba por ser depois um bocadinho. Não há previsão, não há uma forma de prever. Imagina, claro, esta análise jurídica implica um juízo de probabilidade, não é? Pois, Mas às exato. vezes há circunstâncias que nós não acreditamos que o INPI vá obstar, porque entendemos que não é razoável e há Uhum. ali.
mas depois reclamamos e conseguimos levar a nossa avante, ou então não, porque às vezes é mesmo perspectivas jurídicas, distantes. Uhum. Mas sim, eu fico um bocado furiosa. Eu adoro receber despachos de registro de marca, adoro, adoro dizer tudo mais, adoro dizer ao cliente: "A marca está registada". Exato. Qual é que é, assim, o teu pior traço de personalidade enquanto empreendedora? Que é aquilo que te trava mais? Pá, eu acho que é a capacidade de delegar. Ou seja, há muita coisa no meu escritório que eu não trato, que eu passo a colegas de inteira confiança, mas, por Uhum, exemplo, esta área do digital em concreto é uma área em que ainda estão poucos colegas formados para isto, então é difícil eu estar a trabalhar com alguém sem que eu esteja um bocado a supervisionar o trabalho, porque eu uhum, já sei as manhas, ou seja, eu já sei onde é que estão ali as falhas, quer dizer, também tenho que estudar e estou sempre a estudar, porque cada negócio é o seu negócio, eu passo a vida a certo. analisar negócios diferentes. Eh, Portanto, sinto que ainda estou um bocado sempre em hipervigilância, perante, o trabalho que delego, Uhum, eh, e isso é alguma coisa que eu tenho que fazer cada vez mais, porque, como qualquer pessoa, sou finita, de recursos limitados, cada vez yeah. mais, então agora estou numa fase de trabalho que está mesmo muito apertada. E portanto, tenho que me convencer que, enfim, ninguém Exato, sou perder aqui um bocadinho o controle, não é? Tens a sensação de tens de ter sempre tudo. É só porque eu acho que, aquilo que realmente fideliza os meus clientes é que eu sou bastante transparente, tenho uma grande capacidade dos clientes, eu não fico 15 dias sem responder a um e-mail, eu tento Uhum, responder no máximo no dia a seguir ou 2 dias depois, e se eu não responder é porque isto é o cabo, ainda não consegui mesmo, e há que os clientes esperam isso de mim. Quando nós contratamos outras pessoas, por muito que nós lhe passemos estes princípios, nós não conseguimos obrigar as pessoas a ser como nós, não é? claro. Tanto ele traz de personalidade diferentes, mas trabalhar necessariamente diferentes. Isso depois abala um bocadinho a forma como o cliente está habituado a lidar comigo, pessoalmente. Mas pronto, pá, isto são as dores de crescimento de qualquer negócio. É verdade, sim. Mas há pessoas que têm mais facilidade em delegar do que outras. Eu também não tenho assim muita facilidade Sim, há em pessoas que têm delegar. imensa facilidade, imensa, há pessoas que desagarram-me É, tudo. Mas assim, eu também estou sempre a dizer, eu quero ser advogada, eu não quero ser gestora de clientes, ok? exato. Portanto, há pessoas que efetivamente não querem advogar e que só os colegas é que fazem trabalho material e eles só se dedicam a gerir clientes. Sem prejuízo, eu gostar muito dessa parte, eu também quero continuar a advogar, porque senão eu vou deixar de pensar, tá bem? E como nós deixamos de advogar, deixamos de nos atualizar constantemente sobre as coisas e perdemos o fio à meada. Então, nesta era do digital que é tão a correr, acho Verdade. que é um bocadinho por aí. Mas pronto, por exemplo, eu já deleguei a parte da minha gestão de redes sociais, que era uma coisa que há 2 anos se me dissessem assim: "Vais ter uma empresa a criar os conteúdos por ti", eu dizia: "Impossível, não, totalmente Boa. possível". Totalmente possível. Nós vamos avançando e vamos também percebendo o que é que faz mais sentido. Há alturas em que não faz sentido. E hoje em dia é o ChatGPT, não é, que é uma grande ferramenta para as empresas de marketing, porque vamos lá ver uma coisa, um marketeer não é especializado em direito, em contabilidade, em saúde, então tem que arranjar ferramentas que lhe permitam mastigar a Sim, informação útil. E portanto o ChatGPT é uma ferramenta super útil ao serviço pois é. dessas entidades. Não há mal nenhum em dizer isso. Tem aqui Claro, uma não? ferramenta ChatGPT todos os dias eu, e Exato. fiz uma síntese da lei, depois pedi assim ao ChatGPT: "Faz uma tabela", perfeito, ele fez. Sim, é uma facilidade enorme Com muito Deus, atenção. sim, temos que validar, sem dúvida. Muita vali então aqui, às vezes as pessoas dizem assim: "Ah, mas a margem dele do ChatGPT em relação a normas é baixa". Não, 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 é muito grande. Eu tenho como esta do ChatGPT dizer assim: "Estás a inventar, o artigo não diz nada disso". Não, não, a sério, eu digo mesmo: "Estás a inventar". Ele nunca diz que erra, não é, porque o ChatGPT nunca diz que erra, tem Pois sempre: não, "Ah, tens razão, enganei-me, tens não sei o razão, pois é. quê, estava a ler, não é porque". Temos de ter muita atenção, ou seja, a validação de lei no ChatGPT, cuidado. Sim, Inventa muito, inventa artigos. Eu digo: "Mas em que norma é que isso está?" Ele inventa, inventa um artigo, não existe. Ah, vai encaixar com aquilo é que muito disse criativo. até tirei uns prints no outro dia para fazer também um conteúdo sobre isso, que era uma conversa minha com o ChatGPT, ele a inventar, a dizer: "Não é nada disso". Mas é uma ferramenta interessante, Mas é uma sabemos que temos ferramenta à que medida, claro, temos que saber usá-la em exato, consciência, não sim. é que a arte feia é tudo a que a máquina diz, não é? Até porque a máquina está cheia de Exato. informação, boa e má. Pois, exato, a questão é mesmo essa, é que ele vai beber boa e má informação, ele não consegue dizer o que é, o que é que não é. É isso. Olha, Ana, e qual é que foi assim aquele momento e agora?
aquele momento em que o teu negócio, a tua carreira te empurrou assim para uma mudança inesperada, aqueles momentos em que parece que não há solução, depois existe sempre solução, mas houve assim um momento e agora? Olha, não, Não? eu acho que não. Imagina, eu sou uma pessoa que lida muito bem com a frustração. Como é que eu hei de te explicar isto? Eu sou uma pessoa com muitos pés na terra, ou seja, não sou nada Aham. ida, não acho sempre que vai ser tudo brutal e que sou a maior e que faço e aconteço. Tem que ser de uma perspectiva um bocado tipo, ok, se der dá, mas pode não dar, não, não. Então eu acho que como eu não crio ilusões brutais, nem faço planos a longo prazo brutais, nem escrevo aqueles dias todos no início do ano, vou faturar 300.000 € nos primeiros meses do ano, sabe? Então eu acho que como Uhum. não crio objetivos realistas com aquilo que é o meu negócio, com aquilo que são as minhas capacidades, não tive assim nenhum momento. Sem ser o Covid, não é? Que foi um momento e agora para toda a gente. Mas imagina, o Covid para mim foi bom, porque o Covid permitiu-me fazer aquilo que eu já tinha pensado fazer há um mês atrás, sem sair de casa. Deu-te aquele empurrãozinho. O Covid para mim nunca foi um hobby. Então acho que não passei assim por nenhum momento. Eu sou uma pessoa muito que vai vivendo na onda, ok? Uhum. Corre bem, então vamos aproveitar o boom, o que é que eu consigo tirar da parte boa, o que é que eu consigo, o que é que eu não consigo fazer mais, o que é que eu tenho que eliminar, o que é que eu não quero mais aceitar. Acho que vou vivendo assim um bocado E neste. lidas bem com a parte mais Sim, eu difícil. sou uma pessoa, ou seja, eu sou uma pessoa, como é que eu ia te explicar? Eu sou uma pessoa muito, eu nunca estou triste muito tempo, sabes? Ou seja, eu consigo gerir muito bem a minha frustração. Eu posso estar muito triste hoje por alguma coisa que aconteceu e amanhã vou acordar e olha, já Já passou. foi. E Excelente. Daí a boa disposição, como é que nunca ninguém mas, te disse que tu tinhas boa eu acho que eu em 2017 passei ali pelaquela fase em que nós começamos a questionar quem somos, o que somos, tipo, será que é isto que eu quero para a minha vida? Passei ali um bocado por Sim, esse. E 2017, 2018 não, 2019 foi naquelas férias de verão, estou a mentir, foi naquelas férias de verão em que eu já não apetecia voltar para o sim, escritório. sim. Eu lembro-me que na altura li o livro O Alquimista, não sei se tu já leste o Paulo Coelho. Sim, sim, sim. Eu também li na minha fase de transição. Foi? É Eu engraçado, acho que esse sim. dia foi deal break para mim, porque imagina, eu pensei assim: "Ok, independentemente do caminho, tipo, todas as escolhas vão-me levar onde eu tiver que É chegar", então verdade. a partir desse dia lido super bem com a contrariedade. Eu penso: "Ok, isto aconteceu, eu queria que isto tivesse acontecido, não, estava à espera que isto tivesse acontecido, não". Paciência, vamos gerir, vamos lidar com o que temos. Ou seja, sou uma pessoa de problema acontece, eu não fico, porquê? Mas porquê a mim? Eu pensei, ok, aconteceu, resolver. Vai para a frente. Estou Boa. sempre a dizer às pessoas a dizer, porque isto é um grande problema. Estou sempre a dizer, olha, problemas que o dinheiro resolve não são problemas. Problemas é não termos saúde, perdermos um filho, uma mãe, um pai, ficarmos sem uma casa porque explodiu num incêndio, não é? E ainda assim esta, pronto, o dinheiro resolve, mas quer dizer, Sim. às Mas vezes é difícil. realidade, mas às vezes aqueles problemazinhos do dia a dia, coisas insignificantes, ou porque se avariou a máquina e temos que comprar uma máquina nova. Atenção, eu estou a dizer isto da perspectiva da minha condição de vida, claro. Claro, Claro, sim. não é assim para toda a gente, mas o que eu quero dizer é que eu consigo perfeitamente fazer a diferença entre aquilo que são problemas reais e cuja solução nunca depende de mim, ou coisas que eu, pronto, está bem ou mal consigo resolver, demora uma semana, demora um ano. Boa. É que lido bem com a frustração. Mas também é do meu feitio, não é? Sim, mas muito tranquila. É engraçado porque eu também li esse livro mesmo na fase em que eu estava na fase de transição para começar a trabalhar por conta própria. Recomendo para quem nunca leu. Sim, sim, eu acho que esse livro, para além de nos trazer essa meio que essa aceitação pelo que não controlamos, Uhum. acaba por, tirar um bocado a ansiedade, sabe aquela sofrer por antecipação? Aquela coisa de Sim, sofrer por antecipação? Eu acho que isso deixou de me acontecer. Eu era uma pessoa que sofria muito por antecipação, atenção, eu era uma pessoa muito ansiosa, que não exteriorizava, mas que vivia-se. Eu lembro-me que antes de dizermos da faculdade eu entrava em loop, sabem? sim. Não é aquela pessoa que olhava para a minha ligava a minha mãe a chorar a dizer: "Eu não vou passar", não, jamais, logo não faria isso, mas eu estava Mas ali do estavas ali, exato. já sei tudo, mas ainda me falta isto e aquilo, aquilo outro, não sei o quê, nã-nã-nã. E acho que esse livro também ajudou um bocado nesse sofrer por antecipação. A partir do momento Ah, em que nós aceitamos um bocadinho que há coisas que não controlamos. tudo se torna mais fácil. Sim, sim, sem dúvida. Por isso é que eu também recomendo muito esse livro. Verdade. Ana, excelente conversa. Ob Obrigada. Fluiu super bem. Gostei muito de ter aqui. Acho que foi muito interessante. Acho que vai ser muito interessante para quem vai ouvir. Trouxeste aqui muita informação importante e gostei muito de conhecer um bocadinho mais de ti
e de partilhar aqui a tua boa disposição, que realmente és, nota-se e sente-se esta Mas energia de sempre que, assim, o marido não vai dizer o mesmo. ah, está bem, mas isso ele vê-te de outra forma. Justificativa, não é? Exato, é outro contexto. Olha, Bem que olha, obrigada eu obrigada, por vir aqui um bocadinho ao teu espacinho e por me teres dado obrigada. a oportunidade, claro. Tchau, Tá tchau. bom, beijos.